No programa Jovem Pan Esportes, especialistas falam sobre a estreia do Corinthians sob o comando de Cuca. Agora, o Bruno Prado, falando de jogo, né, falando do Corinthians, o Vamp também não gostou da partida. Agora, a gente lembrava aqui que o Cuca, ele chegava num Corinthians que ia ter uma sequência muito difícil. Sim. Porque, ó, já perdeu o jogo que poderia ser o mais fácil, na minha opinião. Porque agora tem o Remo em casa tendo que tirar a diferença de 2 gols. Tem o Palmeiras no Allianz Parque, pelo Brasileiro, e depois o Independente Del Valle pela Libertadores, precisando vencer em casa porque perdeu do Argentino Júnior, Bruno. A situação do Corinthians não é fácil porque o time joga cada vez pior. E aí não é culpa do Cuca, que nem treinou o time ainda, né? O Cuca não tem nada. Não, qualquer coisa que tenha acontecido de bom no jogo de ontem ou de ruim, que foi um jogo ruim, não é culpa dele. Ele acabou de chegar. O trabalho dele como treinador do Corinthians ainda não existe. Então, o time está jogando mal, né? O time caiu de produção. Claro que no campeonato estadual você tem outro parâmetro de jogo, de adversário, mas o Corinthians teve bons momentos, inclusive em jogos contra o Palmeiras. O Corinthians fez um ótimo jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista, empatou 2-2, jogou bem, ganhou do São Paulo no Morumbi, onde não vencia desde 2017. Então, mesmo pegando os melhores times ali do estadual, o Corinthians teve bons momentos. Era um time que ainda jogava muito mal fora de casa, isso aí não mudou muito, apesar de ter vencido no Morumbi, mas era um time que fez péssimos jogos no Paulista fora de casa, como já fazia nos outros anos. Então esse padrão de jogar bem em casa e mal fora não mudou tanto. Mas agora o time está jogando mal em casa também. Contra o Argentino Júnior, jogou muito mal. Primeiro tempo ele foi totalmente dominado pelo Argentino Júnior. A própria eliminação do Campeonato Paulista foi em casa, para o Ituano. E acho que a partir dessa eliminação talvez tenha mexido ali com a confiança, com o emocional do time, porque há uma queda, não é um time hoje que joga tranquilo, né? O Corinthians, depois do Paulista, ele teve um jogo no Uruguai, lá com o Liverpool, que ganhou de 3-0, fez um primeiro tempo bem ruim, mas depois que fez o gol melhorou e conseguiu um placar importante, independente da qualidade do adversário, fez 3-0 fora de casa. Aí depois só teve jogo ruim do Corinthians. Tomou 2-0 do Remo em Belém e cabia até mais pro Remo. Depois, na estreia do Brasileiro, não jogou bem contra o Cruzeiro, apesar da vitória. Foi atropelado pelo Argentino Júnior, não no placar, mas no primeiro tempo o time argentino foi muito superior ao Corinthians. E ontem perdeu pro Goiás fora, tomando 3 gols. Então, nesse momento, preocupa o nível de atuação do Corinthians. O time está mal e parece que, além dos problemas que já tinha, acho que é um elenco desequilibrado, acho que é um elenco que tem problemas. Quando o Renato não joga, o time sente. Isso aí já é antigo. Acho que a confiança nesse momento também está bem baixa. A zaga também, né, Bruno? Muito ruim. A defesa é muito ruim. É muito ruim nesse momento. Está tomando muito gol pelo alto, apesar de ter zagueiros bons no alto, normalmente, pelo histórico deles. O Gil, normalmente, é um zagueiro muito bom no alto. O Balbuena é bom no alto. Mas está tomando gol pelo alto. A zaga é mais lenta, isso é verdade, mas está tomando gol de bola aérea. Com certa frequência. O momento não é bom, porque parece um time com uma confiança muito baixa. Então, esse jogo do Remo é um jogo importante. É um jogo que, se o Corinthians reverter, passar, vencer por 3 gols, conseguir a classificação, pode, nessa parte emocional, dar uma levantada para o clássico com o Palmeiras, depois para o jogo com o Del Valle, que é um jogo decisivo. Mas se cair para o Remo, aí eu acho que vai ser complicado. Aí o Corinthians vai ter uma sequência bem difícil que pode complicar, sairia da Copa do Brasil no caso, e pode complicar muito a Libertadores. Então, pelo que o Bruno está dizendo, né, Vamp, esse confronto contra o Remo, na opinião dele, pode ser um divisor de águas. Sim. Porque se perde a classificação para o Remo, aí é crise geral. Porque a competição onde todos nós, aí não sou só eu, que a gente acredita que o Corinthians tenha mais chance é a Copa do Brasil. Como que é o foi atual ano passado. vice-campeão. Como foi ano passado, que chegou na final, jogou melhor que o Flamengo, no Maracanã, no Teve a chance de fazer o pênalti. Sim, teve um gol que o Roger Guedes perdeu também, embaixo da trave. Teve também aquele lance. Agora, Libertadores é muito difícil e Brasileiro, que são pontos corridos com esse elenco, é quase impossível. Agora, sendo eliminado pelo Remo, Vamp, aí compromete a temporada inteira, né? Não, é uma semana que você pode chegar no dia 10 de maio e estar eliminado de quase tudo. Quando eu falo tudo, assim, para mim o principal de todos é o brasileiro, né? E você só tem o brasileiro. Você pode não reverter contra o Remo, na sequência tem o Palmeiras e na sequência tem o Del Valle. O Del Valle que é o atual campeão da Sul-Americana, como é Supercopa? Da Recopa Sul-Americana, vem sempre aprontando aí para os times brasileiros, e você ficar no mês de maio, se chegar ao mês de junho, segundo semestre, de fora, isso financeiramente é péssimo, né? Mas aí você tem um treinador que acaba de chegar com esses problemas. Aonde ele não fez pré-temporada, conhecendo o grupo. Então, pode ser também esse divisor de água que o Bruno falou, ó, revertemos.
você cria uma expectativa maior. No jogo seguinte é um clássico contra o Palmeiras, que o Corinthians jogou bem em Itaquera, né? Foi em Itaquera, né? 2x2? 2x2 foi em Itaquera, no Paulista. Itaquera, quer dizer, então vai muito de quarta-feira agora para a sequência do ano. Para a sequência do ano. E o que você espera de quarta-feira? Você acha que o Corinthians, com esse futebol que está mostrando, pode virar contra o Remo? Porque o Remo é um time de Série C, né, Vamp? Pode reverter, pode levar até o jogo para os pênaltis. Eu acho que o Corinthians reverte. Você acha que reverte em casa? Eu também acho. Eu acho que o Corinthians tem grande chance de passar. Teve um E jogo... precisa, né, Nilson? Porque aí... Teve um jogo ano passado assim, que precisava reverter Contra o Atlético Goianiense. Atlético Goianiense. Era mais ou menos a mesma situação, né? Era 2 gols também. Dois O Atlético é um time de Série A, hein? Isso. E meteu uma bela Foi lá vitória. também. Mas, ó, vale a gente lembrar uma coisa. Tinha Renato Augusto em campo. Ah, é. Faz E a ele jogou diferença. super bem. Esse inferno- É o cara que faz a diferença nesse Corinthians. Ele esse- deu 3 assistências, Nilson. Kaique, nosso corintiano, me lembrando aqui das 3 assistências do Renato Augusto tem- nesse jogo. não tem o Renato. Tá mal. Tá mal o também. Alberto. Não, o Roger Guedes tá jogando. Viu? Não ter o Renato é um inferno, porque não chega, Mauro. Não, e Chega assim, a bola o ali. Renato é o Rivelino desse time, assim, no Exatamente. sentido de que o Rivelino jogou muito tempo sozinho é um exagero, né? Mas de 64 a 74 ele pagou uma conta que não era dele ao perder o Paulistão de 74. O Renato é mais ou menos isso. Tudo que dá errado no Corinthians é quando falta o Renato Augusto. Mas mesmo quando ele está com dificuldades, vai ser duríssimo o Corinthians passar, porque ontem mesmo, quando fez 1-0, o Goiás estava melhor. Aí quando o Corinthians estava melhor, tomou um empate. Aí o jogo estava igual, não era grande coisa lá, toma 2, toma 3 e se perde de novo completamente até no aspecto anímico. E evidentemente o treinador do Corinthians, eu não estou citando o Cuca agora, falando explicitamente, para a gente não levar outra coisa, né? Aliás, me lembra um colega aqui que pediu para não ser citado, que um dos patrocinadores do Corinthians que se manifestaram contrários ou de uma maneira, digamos, solidária às críticas que eu já analisei, não vou de novo falar, é o Banco BMG, cujo dono é um dos grandes patronos do Atlético Mineiro, que tem como Cuca o maior treinador de sua história. E Não, e que contratou o recentemente Cuca contratado, sem de parar novo. recentemente. Falava ano passado. Ano passado, antes de a campanha fantástica do Galo 2 de 2013. Jogar É pra o que a galera. gente fala da hipocrisia, né, Mauro? Jogar pra galera. É jogar pra galera. Nesse caso, O cara eu não gosto de patrocina o chamar de Atlético Mineiro. hipocrisia, eu gostaria de falar de incongruência, Vai jogar mas você pra pode galera. falar de hipocrisia. É hipocrisia, porque ele foi contratado pelo Atlético Mineiro várias vezes. A última vez, Esses e logo últimos depois, 2013, insisto, não havia a repercussão que havia, a partir do caso Robinho. E nas últimas 2 vezes ele foi fundamental, de novo, em 21, quando voltou no lugar do Turco no ano passado, não foi tão feliz. Enfim, e era o BMG já, né? E já o teve mesmo uma dono. repercussão sobre o caso naquela época. Sem dúvida, não, Essa já época da tinha. volta já tinha. A primeira, insisto, em 2013 não. A partir do caso Robinho, esse caso voltou à tona, o caso de Berna de 87, dos 4 atletas gremistas. O torcedor do Corinthians tem que saber o seguinte: o Corinthians não tem time para ser campeão de nada. De nada. De nada. Então a consciência. Time até tem, futebol não que tem. ter consciência disso. Não tem time mais para ser campeão de nada, o Corinthians. Nada. Com esse elenco que tem aí, vai disputar a Copa do Brasil, não vai ganhar. Não, mas vai... a Copa do Brasil quase ganhou, Nilson. Copa do Brasil eu acho que dá. Quase ganhou, passou muito eu perto acho ano que não passado. dá, eu acho que não dá. Já tá pior do que o ano passado, o Corinthians. Antes de te devolver a palavra, a gente tem que voltar para a Rádio Jovem Pan, até por isso que eu te dei essa interrompida. De volta, hein? Estamos de volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Nilson César falando sobre esse elenco do Corinthians. Esse elenco não ganha nada, não é pra ganhar nada. Não ganha a Copa do Brasil, não ganha Campeonato Brasileiro, já não ganhou o Campeonato Paulista, não vai ganhar a Libertadores. Tem que ter consciência disso. Eu acho que a principal coisa é que o torcedor do Corinthians tem que ter a consciência que é um elenco que não ganha nada. Nem Copa do O Brasil. Corinthians não ganha um título, seja estadual, qualquer um, desde 2019. Olha, olha o detalhe O do último Bruno. título foi 19. E o ano passado, Bruno? 4 anos. O ano passado estava jogando mais do que está jogando agora. Caiu muito, porque em razão do envelhecimento. Hashtag volta é Vitor um ano a Pereira. mais para cada um. É um ano a mais para cada um. Esse envelhecimento, isso é claro, a defesa do Corinthians é um convite ao prazer hoje. Não tô brincando, não. Jogadores de alto nível, né? Gil sempre foi um cara de alto nível. O Balbuena voltou muito mal. O Fagner não é sombra do que a gente conhece do Fagner. O Fábio Santos não consegue jogar consecutivamente algumas partidas também. Até o Cássio não está no momento de Cássio, né? Que é, para mim, tá aí dos 2, 3 melhores da história do Corinthians, talvez o melhor. Ontem o gol de cabeça do Goiás, eu acho que dava pra ele pulou pra dentro do gol. Ele cai pra dentro do gol. Ele já teve essa deficiência de cair dentro do gol, mas o que eu fiquei mais preocupado em relação ao Cássio ontem é que ele, exatamente também esse, ele caiu, ele não pulou.
Ele vai para... Era uma defesa dificílima, tá? Mas era bem difícil. Mas assim, ele cai. Mas você sabe que afeta o goleiro, o Vampeta sabe disso, eu já conversei muito com goleiros também. O que afeta o goleiro é a instabilidade da sua defesa. Ele não consegue concentrar-se do jeito que precisa concentrar. Quando ele tem uma defesa muito sólida, quando ele tem uma defesa muito firme, um goleiro, ele sabe que ele pode se concentrar e fazer o papel dele, vai fazer bem feito. Quando ele sabe que pode falhar a qualquer momento, a concentração do goleiro não é a mesma. Sim. Não é a mesma. Quando sabe que a defesa pode falhar a qualquer momento, a concentração do goleiro não é a mesma. Então o Cássio está sofrendo com essa defesa do Corinthians também. Está sofrendo bastante. Então o Corinthians vai precisar ajeitar. Mas o principal de tudo, que eu acho, se eu fosse alguém dentro do Corinthians, falaria claramente para o torcedor: ó, gente, não espere. Se vier um título para o Corinthians esse ano, é um acaso dos acasos. E o quê? Copa do Brasil? Copa do Brasil para mim é o que tem mais chance. Ele pode sair na quarta-feira. Sim, pois é. Se jogar a bolinha que está jogando, ele pode sair na quarta-feira da Copa. Mas é o mais factível. Libertadores é difícil. Campeonato Brasileiro, um campeonato longo desse, não tem chance. Libertadores, Corinthians não tem chance. Vamos ser sinceros, vamos ser claros. Então não tem chance. Agora, Nilson, eu concordo. Você convenceu o corintiano disso? Não só o corintiano. O São Paulino, o Flamengo, o time grande, a gente tem falado isso há bastante tempo. São Paulino está acostumado. Tá, entendo. Lamentavelmente, mas rapidinho, esse tipo de consenso, por exemplo, o Flamengo criou em 2013 com a bandeira de Melo. Olha, a gente vai tentar aos poucos arrumar a casa e já no final do ano foi campeão da Copa do Brasil. Mas assim, não é fácil você falar, a imprensa vai cobrar, isso não é Corinthians, não sei o que lá, mas lamentavelmente tem sido. O ideal seria isso no mundo ideal, quase que utópico, Nilson. Você fala, olha, gente, esse é um ano de reestruturação, mas lamentavelmente a gente sabe que não é assim. O próprio Cuca, tá? Ele falou sobre isso. E ele fala que se jogar, ele foi muito franco. Ele fala, a gente tem essa sonora aí, né, Kaique? Ele diz que se jogar o que o Corinthians jogou ontem, o Corinthians pode nem ganhar do Remo no jogo de volta na Copa do Brasil. Ou seja, pro treinador novo chegar na coletiva de imprensa e falar isso é porque a atuação irritou muito. A gente vai mostrar aí porque o Corinthians tem esse jogo decisivo contra o Remo em casa nessa semana, é o próximo jogo do Corinthians, é na quarta-feira, Bruno, na quarta-feira, e essa situação o Cuca deixou claro na coletiva de imprensa, se jogar o que jogou contra o Goiás, pode nem vencer o Remo, não é nem a classificação não, é nem vencer. Vamos dar aí, né, aspas pro Cuca. Eu já falei, o espírito, o compromisso total, tem que ser totalmente diferente. Com o que nós jogamos hoje, nós não vamos nem ganhar o jogo. Quanto menos fazer 3 gols. Tem que ser totalmente diferente do que foi hoje. Eu não vou esconder. Não adianta vir aqui falar meia dúzia de coisa bonita. Não, porque tem isso, tem aquilo. Não, a responsabilidade é de todos nós. Eu não é porque eu estou aqui há 2 dias que não é minha também. Quarta-feira tem que ser totalmente diferente. Desde o primeiro segundo de jogo, não no primeiro minuto. E é isso que tem que fazer. E ó, eu já vou juntar com outra, que o Cuca chama a responsabilidade para melhora do Corinthians. A gente está criticando aí as atuações do Corinthians, além dele falar que pode nem ganhar contra o Remo jogando como jogou ontem contra o Goiás, ele ainda chama a responsabilidade para uma melhora de rendimento do Corinthians. Eu acho que o jogo foi justo a derrota. Em poucos momentos do jogo a gente foi superior, bem pouco. Acho que começamos muito aquém do que poderíamos e deveríamos. Eles começaram melhor o jogo, 15, 20 minutos, fizemos o gol, melhoramos. Poderíamos e pensamos que íamos tomar conta do jogo e eles nos trouxeram muito problemas, principalmente pelo lado direito, onde a gente já tinha feito uma dupla marcação com o Barleta e com o Fábio, e mesmo assim não foi o suficiente. Em umas dessas bolas pelo lado eles fizeram o cruzamento, acabaram empatando o jogo e no segundo tempo eles foram melhores, né? Eu senti que o time não tinha velocidade pelos lados do campo, então nós tentamos no segundo tempo a velocidade com o Roger Guedes por um lado e com a entrada do Pedro por outro, trazendo o Juliano para ser o meia armador, com a saída de segundo homem do Fausto Vera, mas não conseguiu. Então, nem o Vera jogar, nem o Juliano foram bem marcados, né? Eu estou aqui há 2 dias, né? E o que eu tenho que falar com o jogador, eu falo dentro do vestiário. Eu não falo aqui, não exponho.
né? Assim, posso só falar para você que não estou nada satisfeito com o meu trabalho, com o que eu vi do nosso jogo. Não é esse o jogo que eu quero, não é esse o jogo que eu pretendo ter, né? E agora, mesmo tendo jogo domingo e quarta, entra um pouco do meu trabalho. E você pode ter certeza que em 10, 15 dias você vai ver um time muito mais ajustado. Isso você pode me cobrar, menos espaçado, que não é o problema você culpar a defesa, cruzamentos. Por que está surtindo os cruzamentos? Porque está sem os encaixes, os ajustes necessários para uma equipe. Está espaçada, está sem saída de bola, a gente não tem. Então é uma série de coisas que tem que melhorar. E isso cabe ao treinador, isso a responsabilidade é minha e eu vou assumir, né? O Goiás viajou, chegou ontem quase meia-noite e correu mais que nós hoje, e isso aí é fato. E não pode acontecer, não pode acontecer. A gente tem que ter uma postura diferente se quiser ganhar em todos os sentidos, a começar por mim. Eu sirvo de exemplo, nunca vou falar eles, somos nós. E eu cobro e vou cobrar assim como você é cobrado, e com toda a razão. Acho que hoje está todo mundo muito triste e sabedor que podem e devem melhorar muito. Olha aí, ó, eu vou chamar a atenção, o Vamp estava falando até aqui nos bastidores, porque ele deixa claro que tem muito erro nesse Corinthians, que é um time que joga espaçado, que ele vai melhorar, ele chama a responsabilidade. Ele fala, em 10, 15 dias, eu vou dar o meu padrão para esse time, eu vou conseguir melhorar esse time do Corinthians. Agora, Vamp, antes de passar para você, para o Bruno também, né, para falar sobre essa situação, também somar a declaração do Juliano, porque nessa declaração do Cuca, o Lázaro já fica totalmente exposto. Totalmente, porque ele diz, ó, o time tá espaçado, tá desorganizado. O Juliano também fala depois do jogo e também critica o trabalho. Vamos botar aí a arte do Juliano para passar aí pro Vamp e pro Bruno. Ele fala, falta organização, mais do que intensidade. Nos jogos não é falta de entrega ou falta de correr. Às vezes corremos demais sem a bola. E às vezes, quando temos a bola, estamos desorganizados, afastados. Olha aí, a mesma crítica, muito espaçado. Temos de melhorar a nossa organização e correr como um time. Temos pecado. Às vezes queremos pressionar, vai 1, 2, mas o resto não vai. Ou temos que esperar e alguém vai. Está faltando sincronização. Perdemos nossa identidade de jogo. Precisamos entender se queremos ser uma equipe que vai propor o jogo, que vamos sair de trás, ou se queremos defender e sair de contra-ataque. Temos que melhorar. Olha aí, Vamp, são duas críticas bem fortes ao jogo, ao estilo de jogo do Corinthians, que deixa o Lázaro bem exposto, né, Vamp? Então, o São Paulo foi muito feliz quando ele falou na coletiva do Flamengo, falou, se eu tô aqui é porque nada tá bom. E se o Cuca chega é porque nada tá bom. No modo geral. Não, Flamengo não. O Flamengo você é campeão da América, da Copa do Brasil e é trocado. Não, mas o São Paulo fala isso, né? Se eu não botar esse time pra jogar com a posse de bola, que é o Flamengo, eu estou a car, porque não está nada seguro, não está nada bem. Então é o seguinte... Milongueiro de cara. Parece o Bandeirinha então, falando com o Abel Ferreira é em espanhol. Então é o seguinte, já falou, o Juliano tem que jogar mais também, né? Se você jogar mais e os caras jogar mais, lógico que o Fernando Lázaro também não cairia. Ele também se inclui, né? Se inclui nisso. Então é o seguinte, só tem 2 clubes no mundo, olha só, 2 gestões que são bem diferentes, e o senhor trabalha aí nas outras emissoras, faz bastante esses jogos. Você pega o Paris Saint-Germain, é obcecado pela Liga dos Campeões. Não adianta ser campeão francês, nem campeão da Liga Francesa, sei lá, aquelas Copas que tem Copa lá, da França. né? É demitido, né? Sequentemente, treinadores do Paris Saint-Germain vencendo. E outro time que tem um exemplo de gestão pro mundo, que é o Bayern de Munique, certo? O Bayern de Munique tem um... Tem. Também manda treinador embora. Também eu tinha, né? Né? Não mandou agora? Manda treinador embora também, né? E naquela campanha 100% tinha mandado em outubro. Então, essa loucura tá no mundo todo. O que o Cuca falou tá certo. Nós vivemos num estado laico. Ai, meu Deus do céu. Vivemos num estado laico. O que aconteceu com o Vampeta nesse final de semana? Vampeta, o que você fez? Nós vivemos num estado laico. Eu respeito as crenças de cada um, os julgamentos de todos. Mas o que o Cuca falou, com todos os problemas que tem, ninguém pode dizer que o Cuca não chega e organiza clube, que o time dele joga bem. Time, né? Ele é um cara que, fez no São Paulo, ganha título, São Paulo, Botafogo,
Palmeiras. Flamengo mesmo em 2009. Levou o Santos pra final, a gente fala mais. Eu acho que o Santos perdeu. Perdeu a... Ia pra prorrogação ou ia pros pênaltis com o Palmeiras. Quando ele segurou aquela bola lá... Aí ele bobeou. Mas o clube chegou lá graças a ele. Em 15 dias ele conserta. 15 dias você dá isso? Mas o Lázaro tá exposto? Isso pode... Claro que tá. Isso pode ser muito ruim pro futuro da carreira dele. E tá lá, trabalha lá. Não, ruim não, que ele já foi criado no Corinthians, vai ter que... E tem que melhorar mesmo. E tem que ouvir algumas coisas. Tem que ouvir. Pode ser indelicado um atleta, o sucessor dele, Aí, pode até ser, mas... E outra coisa, são poucos times no mundo, a não ser aí 2 que eu citei, que ganha e manda o treinador embora, que o treinador chega... Por exemplo, quem for do Tottenham hoje tem que consertar problemas. Quem chega no Chelsea tem que consertar problemas. Por exemplo, o treinador nosso da seleção, ex-treinador nosso da seleção, o Tite. Se ele for trabalhar na Europa ou voltar a trabalhar no Brasil, vai ser algum lugar que tem alguém que tenha problema. Normalmente é isso, né? Normalmente é isso. Eu tô falando, só 2 no mundo que demite ganhando. O cara que chega amanhã... Flamengo também, né? O Flamengo também tá nessa... O cara que for trabalhar, Bruno, no Paris Saint-Germain ano que vem, se mandar esse treinador, como é o nome dele? Gautier. Não deve ficar. Vai pegar já um time campeão do país. Campeão francês. Classificado para a Liga dos Campeões. Mas... E o Bayern de Munique é a mesma coisa. Talvez nem seja campeão alemão. Agora que... Aliás, tá mais pro Dortmund agora. Não Mas também tem que perder uma hora que tá ganhando demais. Mas o cara que vai trabalhar no Tottenham, no Chelsea, né? No Milan, que o Milan... O Chelsea também tá uma bagunça. Então é o seguinte, assim... Não vai pegar bronca. O Cuca chegou e quando ele fala, é isso mesmo. Se o time estivesse jogando sem espaço, tudo certinho, o Cuca seria contratado, estaria o Fernando Lázaro. Tem uma coisa que o Juliano falou que é importante, é saber o que você vai fazer no campo. Que ele falou, isso, mas a gente pressiona a saída de bola, não adianta 1 ou 2, vai os 2 atacantes lá pressionar a zagueira, atrás deles tem um buraco. O Corinthians jogando em casa, os times que jogam em casa para dar pressão, torcida, fala que não faz diferença, não. Se você tiver time bom, faz na hora. O Corinthians contra o... Você acabou de citar que a gente fez o jogo do... Eu fiz o jogo do Argentino Júnior, eu e o Passa. Um espaço, os caras do Argentino Júnior trabalhavam a bola, maior tranquilidade. Sim. O filho do Redondo lá, o Redondo filho, e o Verón, o outro, 2. Verón Júnior. Os caras numa facilidade pra jogar. Iam 2, você via que o Will Roberto e o Roger Guedes tentavam, quando você olhava pra trás, não tinha mais ninguém. Os caras saindo... Passa dos 2, tem um buraco ali. Maior tranquilidade. Eu lembro bem que quando eu jogava, e quando você jogava em casa, 15 minutos pressão. Porque ninguém tem fôlego pra... Claro, o jogo inteiro. Né? Mas 15 minutos, os times que jogavam em casa, antes, lá atrás, assim, jogou em casa, vai pegar o Náutico nos aflitos, vai tomar um calor de 15 minutos. Tinha essas bolas, né? Vai pegar o Sport no aflito, ó, vai sofrer na grama do Mineirão por 15 minutos. A gente ia, porque era 15 Mineirão, minutos Serra mesmo. Dourada, que era gramado, casa, ambiente. Sabe quem faz isso muito bem? O Atlético Paranaense em casa. Sim. Faz isso. Eu estava mandando a facilidade que estava hoje, então o Juliano falou isso, estava muito disfarçado. E o Cuca, quando fala isso, ele não é que expõe. O cara tá lá, então é verdade o que ele falou. Timão Notícias é um canal voltado para deixá-lo informado sobre o Coringão. Para manter-se atualizado, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com outros do Bando de Loucos.